No silêncio da mente, um eco profundo. Anderson Braga traz luz pro mundo. Conversas que curam, palavras que abraçam. Nas sombras da alma, novas cores se traçam. Cada dúvida um passo, cada medo um portal. Saúde mental não é só ideal. Todo mundo é ligado sem asas, na é nada TV sem Vale do mar. Ciclo É do aprender Café. a cair e ainda sonhar. Mentes equilibradas, corações em paz, quebrando as decepções que o tempo traz. Ninguém tá sozinho nessa jornada. A cura começa quando a voz é escutada. TV Vale do Ciclo do Café. Sabe, a dor tem seu lar, mas também tem janelas pra poder ventilar. E naquele divã onde as lágrimas rolam, nasce um novo mapa pras estradas que doem. Não feche os olhos pra sua verdade. A sombra mais longa já foi claridade. O que hoje te assusta amanhã vai te erguer, se deixar o verbo do amor te tecer. TV Vale do Mentes Ciclo do Café. equilibradas, Um novo conceito em TV. Quebrando as decepções que o tempo traz. Ninguém tá sozinho nessa jornada. A cura começa quando a voz é escutada. Mentes equilibradas, corações em paz. Nem sempre a tempestade é o fim demais. Cada grito calado, cada dor disfarçada, vira verso na música da vida encantada. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. TV Vale do Ciclo do Café. Início com o som de sintetizador eletrônico pulsante, com batidas leves de hip hop entrando gradualmente. O sample vocal abafado dizendo Vale do Café. Bate aumenta um pouco, baixo marcante, entra criando um groove cativante. TV Vale do Café. Sintonia dessa vibe. A TV Vale do Café chegou com energia pra te animar. Esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo em ação. Jornalismo sem cortes pra te informar, entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia. Sejam todos bem-vindos à TV Vale do Ciclo do Café. Um novo conceito em TV. Jornalismo, informação, seriedade. A verdade sem cortes. Esportes, lazer, entretenimento e muito mais. Você encontra aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho e confiança. Faremos o melhor por cada um de vocês. E estaremos melhorando e evoluindo a cada dia. Vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café. A TV Vale do Ciclo do Café. Um novo conceito em TV. Jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia. Vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café. A verdade que você quer ver. Minha sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista ao baixo, sintetizador em destaque. O efeito discreto, que DJ pode aparecer, o vocal pode sussurrar. Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista, com baixo sintetizador em destaque. Um efeito discreto, de DJ pode aparecer, um vocal pode sussurrar. TV Vale do Ciclo do Café. Um novo conceito em TV. TV do Vale é a conexão entre música, show e informação. A região ganha um novo som. TV do Vale é o que você quer.
Muito bem, começando mais um podcast aqui pela sua TV Vale do Ciclo do Café. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. TV Vale do Ciclo do Café, a TV que mais cresce na região. E o responsável por isso é você. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Nossa missão, aqui a gente vive a novidade, o presente, o futuro, a verdade, cultura e vida em alta qualidade. TV do Vale, a nossa identidade. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Na região somos inspiração, unindo todos com dedicação, ligando os pontos da nossa ação. TV do Vale, nossa tradição. TV do Vale é o que você quer. Esporte, lazer, jornalismo que é de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Esporte, lazer, de verdade, ao vivo, sem perder a sintonia que faz você ver. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a mais um episódio aqui no podcast Mentes Conectadas. E hoje eu tô com um convidado super especial, meu amigo Natanael Mariano, advogado, especialista em algumas áreas que são muito importantes para que você tenha as informações específicas que vão te ajudar a melhorar um pouco o seu entendimento sobre o contexto jurídico. E a gente está trazendo um tema muito importante hoje, que é a descriminalização da juventude negra no Brasil. Onde a gente, apesar de tantos mecanismos, de tantas leis e situações que a gente vive hoje, tratados que o nosso Brasil já assinou, internacionais, e a gente ainda entende por que a criminalidade ainda acaba sendo inclinada para a juventude negra. Por que a juventude negra ainda tem essa imagem sobre a criminalidade, sobre a criminalização? Então é um tema muito importante para você, é um tema muito importante para nós, enquanto profissionais da psicologia também, para a gente falar um pouco sobre a saúde mental de todos esses jovens. Então é um prazer ter o Natanael aqui, esse bate-papo vai ser muito interessante para você que já está aqui com a gente, já curte, já comenta, já compartilha para os seus amigos, e a gente vai dar início aí a mais um episódio aqui no podcast, cada vez mais trazendo conhecimento, cada vez mais trazendo profissionais qualificados para a gente falar um pouco melhor sobre diversos temas que afetam a nossa sociedade. Então eu acredito que isso é o mais importante, a gente veicular um meio de comunicação que seja efetivo e de forma orientada para você que pode ter algumas dúvidas. Então hoje a gente vai estar inclinado na parte do direito e na parte também da saúde mental. Então eu espero que vocês aproveitem o nosso episódio. Eu e Natan, a gente está aqui muito animado e muito feliz para estar conversando um pouco com vocês também, dar a nossa opinião. Vocês também podem deixar algum tipo de comentário, pode deixar alguma questão que vocês possam ter aí no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, que a gente vai estar repassando também alguns comentários, e pode ser também que responda a vocês, e vai ser muito importante, tá? Natan, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo a esse espaço. E é sempre bom a gente ter profissionais, Natan, onde a gente possa vincular um pouco o quanto que, desde o nosso juramento até a nossa prática, o quanto que é importante a gente levar direito às pessoas. Com certeza. Você é um profissional, você é um advogado, você trabalha numa crescente orientação e garantia de direito dessas pessoas. E é uma pauta também que você defende, é uma pauta que você trabalha, eu já te acompanho há muito tempo, e eu vejo o quanto que você se esforça para que a juventude negra no Brasil seja ouvida, seja respeitada, que tenha mais dignidade em todos os seus momentos de vida e de coletividade também. Então seja muito bem-vindo, se apresenta um pouquinho pra galera e vai ser muito importante a sua participação aqui, tá bom? Ótimo, meu querido. Bom, primeiramente, obviamente, eu quero agradecer ao meu colega e amigo já de muito tempo, né? Muito o Andinho, grande psicólogo, que tem uma vertente
muito humanizado do que a gente entende de saúde pública no Brasil, do que a gente entende do direito ao acesso à saúde pública no Brasil. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Nathanael Mariano, mais conhecido como Natan. Eu sou advogado, sou especialista na área de direitos humanos e ciências criminais no aspecto do direito. Atualmente sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Mendes e trabalho um pouquinho desde sempre as questões de direitos humanos, debate e acesso à justiça por meio dos direitos humanos no Brasil, sobretudo no eixo Brasil-América Latina, e tentando especialmente trazer esse debate para a mente, que é uma cidade muito difícil de comunicação, de debate, porque é uma cidade, né, construída pela classe trabalhadora e que precisa trabalhar cada vez mais, então não tem ainda o tempo necessário para se discutir direito humano e todas essas questões que atingem a nossa sociedade como um todo, né? Então, cara, estou muito feliz por estar aqui, muito agradecido mesmo, muito obrigado pelo espaço, pelo debate, todo o debate que eu faço, né? A gente sempre traz um pouquinho da vertente de que é necessário pessoas pretas, pessoas, sobretudo a juventude negra no Brasil, especialmente em cidades do interior, que há uma dificuldade em vários aspectos, em vários debates, está ocupando determinados espaços. Então, Angie, quero agradecer a você pelo convite, agradecer toda a equipe aqui que você tem por estar trazendo e fomentando o debate sobre saúde mental na cidade, muito importante, muito interessante. A gente precisa discutir, a gente precisa dialogar, trazer temas, como a gente já vinha conversando antes aqui, né? Temas um pouco polêmicos, mas que a gente precisa trazer o debate para a cidade de Mendes. E você está fazendo isso muito bem, está começando já há muito tempo, né? Você tem um lado muito humanizado, como deve ser, enquanto profissional da saúde, e muito obrigado mesmo, agradeço de coração, e, obviamente, muito importante, um jovem negro advogado está ocupando esse espaço aqui, então muito obrigado pela abertura de sempre, pelo debate, e vamos começar aí, que a gente tem muita fala para fazer, muita questão aí para se discutir, né? Exatamente, Natan, e assim, é sempre bom a gente ter dentro do nosso contexto, quando vamos falar sobre algo, algum tema, alguma orientação que possa chegar na casa das pessoas, é o quanto que a representatividade é uma coisa que ninguém pode tirar da gente, né? Quando você fala assim, um jovem negro que estudou, que conseguiu vencer toda essa barreira que a gente sabe que acontece, a gente sabe que existe ainda uma herança ainda do racismo estrutural, onde a gente entende o quanto que é mais difícil. A gente tem textos, a gente tem músicas, a gente tem diversos meios aí de informações que levam um pouco essa estrutura pra gente. E eu gosto muito de ter representatividades aqui. Quando eu quero falar sobre um assunto que seja envolvido para atividade física, eu quero que tenha um educador físico aqui para complementar, porque a gente vê muitas pessoas falando diversos assuntos. Mas o assunto ele fica um pouco melhor quando a gente tem alguém que vive isso. Que vivencia na prática, que sabe que tem algo a mais para trazer. Porque senão a gente sempre às vezes bate na mesma tecla de uma pessoa só falando sobre várias coisas. E as pessoas podem sim ter esse conhecimento. Com certeza. Só que o conhecimento ele se torna algo prático quando a gente tem alguém que está atuando também. Então eu poderia também muito falar sobre um tema desse. Só que eu vejo que é muito mais grandioso a gente ter alguém que vive esse contexto, que vivenciou tanto do lado quanto um jovem negro estudante de advocacia e que foi atrás, que agora está ajudando outras pessoas, outros jovens negros que também querem entrar nesse meio profissional. Então, cara, é o que eu falo, o que eu acredito, tá, Natan? Enquanto profissional, enquanto pessoa, que a base mais importante para quebrar qualquer barreira de preconceito é a educação e a representatividade de cada um. Porque tem muitas pessoas que têm o conhecimento, têm a inteligência, mas têm uma dificuldade de se sentir representada e também representar algo para alguém. Então, assim, quando eu falo muito sobre essa herança do racismo estrutural, a gente também fala sobre essa seletividade penal. O quanto que existe ainda uma forma de julgamento para um jovem negro periférico e para um jovem
para um jovem branco de classe média alta, que é julgado como, por exemplo, eu vou até trazer já para a gente iniciar. Vamos começar já entrando. Quando um jovem branco comete um crime, um estudante de tal lugar, estudante de medicina, morador de alguma coisa, foi pego com tentativa de furto ou alguma coisa, e as medidas vão ser direcionadas e tal. E quando é um jovem negro periférico, já levam ele como morador se fosse... do complexo do Alemão. Como se fosse algo diferente, mas o crime é o mesmo. O crime é o mesmo, com certeza. E a sentença do julgamento, ela começa na rede social. Sim. Hoje a gente tem a rede social, a gente tem um mecanismo onde transfere muito para as pessoas essa ideia. E eu gostaria de você falar um pouquinho sobre essas estruturas. O quanto que essa seletividade penal e o quanto essa herança do racismo faz com que as pessoas tenham realmente essa ideia, e o quanto que as pessoas em si também compram esse tipo de conteúdo. Por que há essa diferença? Com certeza. Cara, assim, bom, primeiramente a gente tem que entender um pouquinho do contexto histórico e social que o Brasil vive. Né? O Brasil ainda é um sistema adepto ao colonial. Sim. A gente tem uma herança forte ainda ao que a gente se entende de sistema colonial. Isso é inegável no Brasil. A gente tem um processo de mais de 300 anos de escravidão no Brasil, em que pessoas, sobretudo pessoas racializadas, pessoas negras, pessoas indígenas, passaram por um processo escravocrata, que eram vistas, constituídas, não como um sujeito constitucionalmente ativo. A gente só vai ter um sujeito constitucionalmente ativo, ô Andinho, querido, apenas na Constituição de 1988. Antes disso não havia, entendeu? O homem, né, homem na figura geral, ele era visto como um sujeito, como um objeto, né, como uma coisa, como uma força de trabalho imposta. Né? O racismo, isso que a gente tem que entender, né? Porque as pessoas falam, racismo contra branco existe. Não, racismo contra branco não existe. Exatamente. Porque historicamente, culturalmente, politicamente, geograficamente também, o branco, ele não passou e ainda não passa, né, sobretudo não passou por um sistema hierárquico de imposição de forças. Exatamente. Que foi o sistema de escravidão. Até porque o sistema operacional ali, braçal, não era o branco que não fazia. Exatamente, não era de forma geral, majoritariamente, a pessoa branca. Inclusive, não vou fazer esse recorte aqui, mas inclusive entre as pessoas pretas também havia um sistema de hierarquia enquanto escravo. Existia escravo doméstico, que trabalhava dentro de casa, existia o escravo que trabalhava fora de casa. Então existia um sistema de hierarquia entre os próprios pessoas negras, o que não anula o fato de pessoas negras historicamente terem vivido e ainda vivem um processo de marginalização muito grande, muito intenso, causado, sobretudo, principalmente por conta de todo esse contexto colonial que a gente vive. Então, nesse contexto histórico, a gente tem mais de 300 anos de escravidão. A gente tem, né, enquanto militantes do movimento negro e várias outras pessoas acompanham essa vertente, essa teoria de uma falsa abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, né, que a princesa Isabel trouxe liberdade às pessoas escravas, né? Não, na verdade ela não trouxe liberdade alguma, ela foi imposta a assinar a Lei Áurea. Mas se a gente pega todo o contexto de Lei Áurea, Lei do Sexagenário, Lei do Ventre Livre, por exemplo, são leis que na verdade impuseram à população negra a simplesmente, cara, olha, eu te dou essa liberdade, mas para onde você vai? Você tem que continuar comigo aqui. Exatamente. Mas você é livre. Exatamente. Né? Mas para onde ele ia? Já que não houve... Se não tinha acessos, né? Exatamente. E isso é muito curioso, né? Porque a gente fala, por exemplo, em 1888 teve a abolição da escravatura, né? E a população negra, sobretudo negra, escravizada, as pessoas escravizadas, elas não tiveram um processo de reintegração na sociedade, de redução de uma política pública, e isso é muito curioso a gente falar também, a gente tem que falar de política pública, a gente não tem que falar política reparatória. Política reparatória é qualquer coisa, a gente fala de política pública de reparação. A pessoa escravizada, ela não teve
no contexto brasileiro e no contexto américo-latino como um todo, que a gente tem que discutir a América Latina como um todo também, mas a gente vai fazer um recorte de Brasil aqui, esse Brasil imenso, lindo que a gente tem, ela não foi reintegrada enquanto cidadão sujeito de direito na sociedade pós-abolição da escravatura. Sim. Né? Cito leis aqui, assim, banais, por exemplo, a lei da vadiagem, né? Aquele que não trabalhava poderia ser preso, né? Poderia ser recluso pelo Estado. Te pergunto, quem não trabalhava à época? Obviamente, em trabalho formal não existia para a população que foi escravizada. Então, mesmo após a abolição da escravatura... Obrigado, amigo. Mesmo após a abolição da escravatura, não houve um processo de reintegração na sociedade. A gente teve, no Brasil, 7 constituições federais. 7 constituições. Todas as constituições federais elas passaram por um processo de golpe. Seja um processo de golpe monárquico, republicano, militar, né, todas. A única constituição que houve a primeira palavra racismo dentro da Constituição foi a de 1988, que é uma Constituição muito nova, neném ainda, recente, criança, está se formando adolescente ainda, em que foi a primeira vez que apareceu numa emenda, e foi emenda constitucional, a palavra racismo, criminalizando a prática racista, a intolerância racial, né, igualando homens e mulheres, negros e brancos, pessoas de diferentes vertentes sociais, políticas, religiosas, étnicas e geográficas. Então a gente tem um processo de 500 anos de história brasileira, né, e aí eu vou falar como... ser específico, 500, 300, para a gente não entrar em conta aqui. Então a gente tem um processo de 500 anos, para a galera entender, de história brasileira, dentre os quais mais de 300, quase 400, nós vivemos um processo histórico escravocrata, cultural, em que se houve a criminalização e marginalização e trabalho forçado, imposto, não era trabalho, mão de obra escrava, sobretudo da pessoa negra, racializada, negros e indígenas, né? Entre outras culturas marginalizadas, mas majoritariamente negros e indígenas, dentre os quais a gente tem hoje um processo livre e democrático, né? Há mais de 100 anos, né? Porém, dentro do contexto histórico, jurídico brasileiro, de filosofia, sociologia jurídica, aquilo que a gente entende como sujeito de direito, a população negra só foi incluída dentro do processo de sujeito de direito, constitucionalmente reconhecido, há um pouquinho mais de 30 anos. Então, né? Você falando isso, me vem muito essa ideia do quanto que essa reparação mesmo, essa reparação histórica que a gente precisa não somente falar como todo mundo já sabe que há uma necessidade da gente... Uma urgência. Necessidade. Exatamente. Entendeu? Justamente porque a gente está falando, Natan, você vem trazendo esses cortes da história. Cara, a gente está falando de acesso básico. A gente está falando de educação, a gente está falando de desenvolvimento pessoal. E quando eu entro nessa parte com você de desenvolvimento pessoal, é a gente pegar numa parte hipotética, quando todos esses movimentos que você trouxe, desde a abolição da escravatura e outros movimentos, o quanto que essa reintegração, ela deixou de ser reintegrada, mas só mesmo te falou assim, olha, você está pronto, você pode ser livre. Mas você não tem... Mas que liberdade é essa? A gente tem que discutir... Exatamente. Que liberdade é essa? A liberdade sem autonomia, a liberdade sem você ter o seu desenvolvimento da sua imagem, da sua identidade enquanto ser humano, daquilo que você pode ter acesso a um trabalho, a um tipo de estudo, um tipo de ferramenta onde você se inclua como um cidadão, se essas portas estão fechadas, seria... visualmente é uma utopia falar que aquilo ali foi algo que mudou a história de todo mundo. Cara, você tocou num ponto extremamente importante aqui, né? Você tocou numa palavra extremamente importante que é a identidade. A gente tem que entender, dentro de todo esse complexo que eu falei, que a identidade da história negra no Brasil, ela é negra e indígena no Brasil, ela é apagada. Sim. Né? Ela é extremamente apagada. A nossa identidade enquanto sujeito de direito,
uma identidade cultural, uma identidade histórica, uma identidade política, uma identidade econômica. Então, por exemplo, a gente vê hoje a imagem do Congresso Nacional, ela não é condizente com a realidade brasileira, a realidade de cores brasileira, de classe brasileira, de dinheiro brasileiro, vamos falar assim, né? A gente tem hoje constituído 513 deputados, dentre os quais, né, majoritariamente são pessoas brancas, homens brancos, né, de vários setores comerciais, do agronegócio. Que agronegócio é aquele agronegócio que lá atrás escravizou e açoitou pessoas, que fazem que inclusive, né, há muito aí que se discutiu que esse agronegócio, que mão de obra é essa do agronegócio, né, por meio da escravidão moderna. A gente já discute hoje a escravidão moderna, e o Brasil, nesse sentido, é um dos países que mais atuou contra... É a escravidão com a ilusão de direito dela. Que mais atuou contra a escravidão moderna, e que foi muito subjugada por meio aí um tempo atrás, né? Mas a gente precisa discutir isso. Qual que é a nossa identidade, para onde a gente quer nessa identidade? E aí, entrando, né, no tema específico que a gente quer debater aqui, né, quando a gente fala de identidade, a gente precisa falar desse processo histórico que eu abarquei aqui, bem rápido, bem simples, né, mas enquanto a gente entende de pessoa negra no Brasil. Quem é a pessoa negra no Brasil? Para onde estamos indo? Onde queremos chegar? Aonde estamos chegando? Porque a gente tem uma população de 200 milhões de pessoas, entre os quais mais de 50% são de pessoas negras. Ponto, isso é fato. As 200 milhões de pessoas são mixigenadas. E a gente tem que discutir que mixigenação a gente formou no Brasil. Exatamente. Que foi foi um embranquecimento da população. Da população como um todo. E vem né? muito, né, Natan? Vou fazer só esse... E um embranquecimento por meio da cultura do estupro, assim. Isso, por meio de sangue. Isso que eu ia falar agora. Não é um embranquecimento. Até uma diferença, né? Quando muitas pessoas mas o racismo nos Estados Unidos é diferente do racismo, é igual, sei lá, é diferente do racismo no Brasil. Cara, há uma diferença nesse sentido. Os Estados Unidos, por exemplo, ele teve de fato constituído, expresso legalmente a segregação. Você é negro e você é branco. Você bebe nesse copo e você bebe nesse copo. Se você é negro, você beber no copo de branco, você vai morto. É basicamente isso. No Brasil, a gente não teve expressamente isso. E você falando sobre os Estados Unidos, a gente tem diversos mecanismos de informação que a gente visualiza, que muita gente vê, ri e brinca, mas que quando pega o contexto histórico, é a própria questão do Todo Mundo Odeia o Chris, né? É uma sátira, é uma brincadeira que eles fazem de tipo assim, o branco vive no mundo do branco, o preto vive no mundo do preto. Lá tem muito essa identidade. Tem coisas de preto e tem coisas de branco. Tem coisas de latinos, então lá é diferente discutir o contexto lá daqui. E você acha que para meio de discussões hoje, né, sociais e coletivas, você acha muito que as pessoas hoje, por não quererem aprofundar no caso do Brasil, acaba pegando alguns pontos de referências lá de fora para tentar meio que generalizar aqui, tentar implementar aqui? Que eu vejo muita gente hoje falando sobre racismo, mas a pessoa quando fala sobre o racismo parece que ela tá vendo um filme, achou legal e vai falar aqui no Brasil para ver se vai funcionar. Não, assim, cara, o que a gente tem que entender é o seguinte, tem muita gente boa discutindo e debatendo no Brasil. Tem muita gente boa discutindo e debatendo no Brasil. Existem pautas e micropautas. Né? E aí a gente tem que entender o seguinte, obviamente, quando a gente discute contextos raciais, históricos e tudo mais, a gente precisa de referências, né? Nesse sentido, embora, né, vários países que tiveram imposta expressamente, eu sempre gosto de deixar isso, imposto de forma expressa por meio de ativos legais, né, constitucionais, a gente precisa trazer essas experiências de como eles conseguiram acabar, entre aspas, com aquilo. Né, de qual política de reparação de redução de dano, aquilo. Por exemplo, cito um exemplo. A gente tem, no contexto brasileiro que a gente pegou de referência, a cota dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos começou a debater cota nos anos 80, 90. A gente começou a debater cota, realmente cota, em 2010 para cá. Então a gente traz referências. Sim.
extremamente importante. Que é, Claro que é um mecanismo até também para a gente ter situações para tentar colocar numa prática. Exato. Então, exato. assim, e isso é muito importante a gente colocar, porque nem tudo as pessoas vão ter referências somente daqui. Eu acredito que a raiz é essa, né? Primeiro, para me entender o contexto de reparação histórica no Brasil, em questão do racismo, a gente tem que entender como que isso aconteceu aqui. Aqui, exatamente. E isso é curioso, né? Porque ali por meio dos anos 80, tem um pesquisador que, obviamente, eu não sigo a vertente dele, não sei se você já ouviu falar, que é o Gilberto Freire, né? E ele traz um conceito que hoje academicamente é muito ruim, teoricamente, na prática mesmo, que é o conceito da democracia racial, né? Enquanto militante do movimento negro, a gente assim, apoia esse conceito, porque ele traz que pessoas de formas gerais, brancas e racializadas, elas convivem harmonicamente entre si. Não, isso não existe. A gente não convive harmonicamente entre si, porque a gente tem que fazer os vários recortes. E recortes são esses. Primeiro, a gente tem que debater uma questão de precarização da população negra. As políticas públicas são precarizadas para a população negra. E por isso existe políticas reparatórias, como, por exemplo, cota, né? É uma política reparatória de reintegrar a reinserção, na verdade, da população negra, sobretudo do jovem negro, na sociedade, né? Por meio do processo educacional. Né? Então, por isso que hoje a cota ela é expressamente e constitucionalmente, isso é muito importante dizer, válida no Brasil. Né? Além de um processo de precarização que a gente passa no Brasil, nós também tivemos, como eu já falei, um processo de invisibilidade por meio do apagamento histórico, né? Muito por conta desse conceito de democracia racial. Vamos deixar o passado de lado e vamos discutir o presente. Isso, por exemplo, aconteceu até no processo ditatorial no Brasil. Vamos discutir ditadura, vamos para frente. Cara, isso que a gente precisa discutir para trás. Mais importante do que... Mais importante não, tão importante como discutir para frente, o presente, é discutir para trás para a gente tentar reparar esses erros. Então a gente tem 4 pontos aqui: um processo de precarização, um processo de invisibilidade, um processo de criminalização, que a gente entra, né, no tema especificamente. O que é esse processo de criminalização? Cara, é você pegar o jovem, o corpo negro, o corpo preto, e aqui eu falo corpo de forma geral mesmo, porque, e aí eu vou fazer alguns recortes, é você pegar esse corpo, essa identidade, e traçá-lo por meio de um perfil que ele é criminoso. E isso, academicamente, já foi muito aceito, né, por meio da teoria do Lombroso. Aí eu não vou entrar academicamente aqui, mas foi muito aceito, e ainda é aceito. Né? É você pegar aquele... A pergunta é, por que as pessoas cometem crime? Aí você estuda assim, você estuda tudo, mas você desconsidera o fator social, o fator político e o fator econômico daquela pessoa. Exatamente. Né? E como advogado que também atua na área criminal, né, e isso é até interessante, porque quando a gente atua na área criminal, as pessoas falam, você está defendendo bandido. Cara, sim, eu estou defendendo o direito daquela pessoa que cometeu um crime. Não é porque ele cometeu um crime que eu não estou defendendo o indivíduo, pessoa andinha, estou defendendo o sujeito direito andinho. Que cometeu um crime. Porque quando a gente não depende, quando o Estado ele fala, cara, você não precisa defender essa pessoa, o Estado está assumindo para ele que ele é um Estado que persegue. Então a gente tem essa figura da criminalização da pessoa negra. E aí, fazendo os recortes, né, quem hoje é criminalizado no Brasil? Primeiro a gente tem que parar com essa falsa ideia de que o Brasil prende pouco. O Brasil não prende pouco. O Brasil tem quase 1 milhão de pessoas presas, né? Seja domiciliar, seja recluso, enfim, pessoas presas. Dentre os quais, isso é um dado muito grave no Brasil, que a gente precisa debater com urgência. Na verdade, a gente já debate, mas falar de criminalidade no Brasil é muito difícil, sobretudo nos assuntos de hoje, que parece que você está defendendo o bandido. Não, a gente não está defendendo o bandido. Parece que você não tem mais, parece que as pessoas não querem mais ouvir você falar de algo que acontece todos os dias. Então, mas é exatamente isso. As pessoas não querem ouvir de algo que acontece todos os dias, porque aquilo atinge a pessoa, e a pessoa não quer ser atingida, entendeu? Então a gente tem hoje um processo de quase 1 milhão de pessoas presas, né, dentre os quais
mais de 600, 700 mil são pessoas presas preventivamente. O que é isso? É aquela pessoa que não tem uma sentença, não é aquela pessoa que o juiz fala assim, estar presa de fato, você vai ficar presa. Então isso é muito grave, porque a gente tem várias pessoas presas preventivamente, que são pessoas que estão há 10, 15, 20, 5 anos sem uma sentença definitiva. Então isso é muito grave, né? E aí, fazendo todo esse reporte, né, desses quase 1 milhão de pessoas presas, quase 50% dessa população carcerária, né, e eu arrisco dizer até um pouco mais, porque os dados estão um pouco desatualizados, porque também a gente discutir criminalização é difícil, até muito por conta do acesso a dados, porque deixa aquela pessoa lá porque aquela pessoa não merece política pública, já que ela cometeu um crime. Né? Dentre esses quais, mais, enfim, 40%, 50% são de pessoas negras, e dentro desses 50%, mais de 30% são especialmente de jovens negros periféricos. Que, cara, e é isso também, as pessoas têm ideia de que, estuprou, etc. Cara, não é muito assim, entendeu? Cometeu dentro de todo esse quadro aqui, majoritariamente são pessoas que cometeram crimes patrimoniais, assim, né? Como, por exemplo, o furto, entendeu? Então a gente precisa discutir que criminalidade é essa, que criminalização é essa que a gente está vendo e está acontecendo no Brasil, né? Quem é o sujeito dessa criminalidade, dessa política de criminalização? Isso é um debate que é urgente na sociedade. O Brasil já foi condenado várias vezes em instâncias de direitos humanos, né? Nesse sentido de ter uma população carcerária muito grande e sem direito algum. Quando a gente fala que é sem direito algum, é realmente sem direito algum. E você falando disso, Nathan, só para me completar a sua visão prática e especializada no que você está falando, eu vou trazer essa complementação do quanto a psicologia também ela atribui essa situação para a gente implementar esses dados para as pessoas. Hoje a ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e o medo, eles são efeitos diretos da criminalização. Então todo mundo que passa por essa situação, ela está dentro de algum desses contextos. Aí a gente pega essa parte assim, uma pessoa de periferia, de vulnerabilidade, uma pessoa negra que tem que trabalhar, que tem que cuidar da sua família, que tem que, enfim, ir para o trabalho o dia inteiro, depois vai para a escola, depois volta e trabalha de novo. Então a gente tem essa estrutura. Dentro dessa estrutura, a saúde mental desses jovens, eles vão ser atravessadas a partir de 2 pontos. Os internos, de como eles estão se vendo dentro desse contexto. Sim. Por que eu tenho que fazer 10 vezes mais do que as outras pessoas? Por que quando eu estou fazendo, tem mais pessoas me olhando de uma forma que as outras pessoas não são olhadas? Então, toda essa formação de identidade, toda essa formação psicológica, ela é atravessada a partir desse medo de ser associado à criminalização, à criminalidade. Então é muito importante a gente falar sobre isso. A pessoa que comete, quando você falou de furto e de criminalidade, eu, enquanto profissional da psicologia, eu consigo ver crimes que as pessoas fazem por desvio de caráter, no sentido de formação pessoal, e a questão da necessidade. Hoje eu vejo que tem pessoas que roubam comida, pô. Exatamente. Assim. Essa pessoa, ela vai ser julgada com a mesma pessoa que rouba porque realmente ela viu o roubo ou o furto como uma possibilidade mais fácil dela conseguir aquilo que ela quer, ou uma forma dela chegar aonde ela entende que aquele movimento pertence a ela. Assim, é um assunto complicado, né? Eu entendo que é complicado, mas que a gente precisa debater. Sim. Né? E aí, né, como você falou da questão da saúde mental e tudo mais, quando a gente fala desse processo histórico, né, isso, é um processo político. A gente tem que entender isso, é um processo político de violência a corpos negros. O Estado quer matar, o Estado quer encarcerar, o Estado quer punir. É isso, ponto. Existe frase, pra isso. É aquela frase, né, Nathan? O Estado, quando não acolhe, ele adoece. Exato. E adoece aos poucos. E o Estado tem sistemas punitivos para isso, entendeu? O cárcere, a própria polícia, que a gente tem que discutir um pouco de como é o formato dessa polícia, sobretudo a polícia militar, né? É um tema que ele é necessário, ele é urgente, ele incomoda, mas o perfil da polícia militar é um perfil de homens negros, periféricos, né?
e que coloca em prática a realidade que eles viveram de violência. Quando o oprimido se torna o opressor, né? Então, assim, são vários fatores que a gente precisa discutir, como, por exemplo, a própria saúde mental da polícia, e aqui a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal e tudo. Mas que a gente precisa entender isso, é um processo político que a gente vive no Brasil de violência a corpos, sobretudo corpos negros, né? Corpos racializados de maneira geral. Negros, pessoas indígenas, pessoas amarelas, enfim, é isso que a gente precisa entender. E o papo, né, o debate de saúde mental, ele atravessa especificamente de forma, como a gente já estava até conversando aqui, né, Andinho? Existe a saúde mental de forma geral sim. E a gente precisa especificar que saúde mental são essas. Para quem é a saúde mental? Existe a saúde mental da população, existe a saúde mental do povo brasileiro, dos 200 milhões de pessoas. Bom, e existe a saúde mental da população branca, da população negra, da população indígena, que inclusive tem uma saúde especializada dentro do Sistema Único de Saúde. Existe a saúde mental da população cigana, que também é um outro povo racializado, que sofre uma perseguição muito intensa do Estado. Existe a população do povo periférico amazônico. Então, assim, são várias questões que a gente vai debatendo aqui e que atravessam diferentes, só para concluir muito rápido, e que a violência atravessa diferentes corpos, né? Por exemplo, cara, quando você sai para estudar e você dá de cara com um tiroteio, por exemplo, como é recorrente na favela do Complexo do Amaré, que é uma das maiores favelas do estado do Rio de Janeiro, em que a briga ali é territorial, Estado, narcotráfico, Estado miliciano, Estado traficante, enfim, são vários, é uma guerra territorial ali, né? E quando você sai, o jovem negro sai, seja para trabalhar, que já tem que pegar o transporte público, que é um transporte extremamente precarizado. Ele sai para estudar, ele é atingido por meio de uma violência, um tiroteio, cara, obviamente aquilo vai atravessar de uma maneira diferente. E quando ele morre, quem vai ser atravessado é a família dele. E quem que é a família dele? É a mãe negra solo, que geralmente mora com a mãe, com a avó negra solo, de uma família de mães negras solos. Então a saúde mental atravessa, né, esses corpos de maneira diferente. São corpos que sofrem, são corpos que vivenciam a sofrência e a sobrevivência de viver num estado periférico. Exatamente. Entendeu? E isso atravessa, Natan, só para completar a sua informação, o quanto que, para a gente discutir saúde mental hoje, dentro da questão da juventude negra, a gente precisa falar de uma saúde mental falando também dos direitos sociais básicos, porque é ali que cresce o desenvolvimento. Quando eu falo em saúde mental no geral, eu sempre falo isso para as pessoas, em outros episódios aqui que eu fiz também dentro do podcast, eu falo que o seu desenvolvimento emocional é a partir da sua infância, aí você atravessa a sua adolescência e você atravessa a sua vida adulta. Ali você vai trabalhar situações em você que você aprende como referências do que você vive, pai, mãe, tio, tia, quem cria você, quem cuida de você, você vai ter um formato de ideia de mundo. Só que aí, quando você vai ficando mais velho, vai tendo mais desenvolvimento, você faz parte daquela visão que você tinha de mundo. E quando você chega na vida adulta, você vivencia isso, tentando quebrar um pouco esse padrão que você aprendeu. Por exemplo, quando a gente fala sobre juventude negra, quando a gente fala sobre uma comunidade onde as pessoas vivem dentro de um contexto de vulnerabilidade social, e lembrando sempre, galera, que vulnerabilidade social, a gente está falando no contexto geral, sim, tá? Então a gente está falando só porque mora numa comunidade, não. A gente está falando sobre acesso à educação, acesso a trabalho, acesso à dignidade, acesso a todo tipo de construção para garantir o direito e o respeito daquelas pessoas. E encaixa muito bem naquilo que você falou. O jovem negro, ele tem uma visão de mundo que quando ele sair de casa para estudar, alguma coisa de ruim pode acontecer. Cara, é exatamente isso. Aí ele começa a criar isso dentro da vida. Não é um modo de vivência, é um modo de sobrevivência. É a sobrevivência. Então, assim, hoje a gente tem esses pensamentos, essas construções dentro do nosso plano emocional, a nível de quê? De eu tenho que estar sempre em alerta o tempo todo. E se eu estou em alerta o tempo todo, eu vou desenvolver uma ansiedade, eu vou desenvolver alguma questão emocional que vai me prejudicar na minha tomada de decisão. Aí, quando a gente fala sobre essa questão de
quando o jovem é atingido, quando ele tem algum ferimento ou pode levar até a morte, a gente está falando também de uma família exposta. E dentro dessa família sendo exposta por aquela dor, por aquele sofrimento, existe a construção de outros jovens que também estão passando por isso. Então aquilo se torna algo comum. E tudo que é comum, Natan, a gente repete. Exatamente. Tudo que a gente faz repetidamente se torna algo excelente. Então a gente tem hoje um jovem negro excelente em ter medo de polícia. Nossa, exato. Então o problema não é a polícia, o problema não é somente a parte mais fácil da gente conversar, mas sim a construção de identidade de cada movimento desse. A polícia militar no Rio hoje é uma polícia que ela fala que está se defendendo de ataques. Só que antes dessa construção, eu vejo que eles ensinam as pessoas, desde pequeno, a atacar. Exato. Pelo medo de ter alguma coisa de diferente. Então, por isso assim que eu trouxe você aqui, justamente para a gente falar sobre isso num contexto geral, porque se eu crio você dentro de um lugar onde você pode ser atacado, pode ser morto, e você tem que sobreviver, a agressividade se torna o meio de você chegar à sua sobrevivência. Exatamente. Então, por isso que as pessoas falam que as pessoas negras são muito agressivas, né, barraqueiras. É o estereótipo. O estereótipo que entra, mas quando você tem que sobreviver todos os dias, a agressividade se torna só um caminho para você não morrer. É uma autoproteção. É uma autoproteção, pô, é uma preservação. Então, assim, o que diferencia isso é igual eu falo, no mundo animal a gente fala muito sobre isso. Por que o leão tem que atacar o búfalo, e o búfalo tem que correr do leão, tem que beber água, tem que comer capim? É a lei da selva, é a lei da vida, é o que completa toda a situação. Só que as pessoas acham que isso na nossa vida enquanto ser humano tem que fazer igual. A gente não tem que ter mais, Natan, em pleno 2025, a gente não tem que ter medo de sair de casa porque alguém vai fazer alguma coisa de ruim pra gente só porque a gente é negro, cara. Exato. É curioso, né, você pensar, por exemplo, a gente estava, antes de entrar no ar, né, a gente estava debatendo aqui umas situações, né, que Mendes está começando a vivenciar isso agora, etc. Aí eu ia entrar no debate, só que aí a gente teve que entrar no ar aqui. Na verdade, cara, Mendes não está começando a vivenciar o debate agora. Né? O processo racial de criminalização da juventude mendense negra agora. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte: o nosso perfil geográfico dessa região aqui, Mendes, do Vale do Café como um todo, né, até o nome, né, do TV Vale do Café, ele é um processo colonial. Sim. Né? Ele é um processo escravocrata. Então a gente teve muitas vivências, né, de um processo de morte nessas terras que a gente vive hoje. Não é? Concorda? Então, por exemplo, Mendes, por exemplo, era uma cidade de fábricas e tudo mais, né? Passando por um período depois, de classe trabalhadora negra. Entendeu? Que era exposta a uma precarização, que foi exposta a uma precarização, a vários tipos de violência. Entendeu? Então, quando a gente debate saúde mental no campo da negritude, né, e aí como um todo, a gente precisa falar um pouquinho dessas especificações, né, e de todo esse processo por meio de uma política pública de saúde humanizada. E é para isso que existe o SUS. Exatamente. É para isso que hoje existe o CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial. Isso aí. Né, que mais claramente, quem usa o SUS no Brasil? O SUS tem que acabar, o SUS tem que ser, né, privatizado, etc. Mas quem usa o SUS no Brasil? Cara, quem usa o SUS no Brasil, é todo mundo, pronto, acabou. Exatamente. Mas quem usa de fato o SUS no Brasil é a população negra. Entendeu? Que é mais claramente. Porque se a gente tem já os dados que a maior parte da população hoje no Brasil é negra, então a gente também tem que entender assim, que o acesso lá vai ser muito é a população negra. E dentro do contexto de saúde pública, humanizada, etc., existem referências como CAPS, CRAS, né, que trabalham um pouco, tentam trazer um pouco do debate antimanicomial, do debate, né, de uma psicologia de fato, uma medicina de fato avançada para todos, não focada necessariamente em grandes remunerações. Claro que você quer trabalhar e ser remunerado, mas não é só isso. Você precisa de uma humanização dentro de quando você trabalha. Não tem como você trabalhar no CAPS, que é um sistema psicossocial, que você vai trabalhar com gente louca,
Né? E aqui é louco mesmo, você vai trabalhar com gente louca, dentro de uma perspectiva antimanicomial, que inclusive é isso também, né? A gente tem um processo de manicômio no Brasil que hoje não existe mais. Exatamente. Né? Mas será que não existe mesmo? Porque a gente tem casas que não é mais manicômio, mas são residências, né? E quando você fala sobre essa questão da estruturação do CAPS, quando a gente fala sobre tratar esses pacientes e entregar esses pacientes com uma reintegração para a sociedade, que hoje o CAPS ele vai trabalhar de uma forma muito de acolhimento e desenvolvimento dessa pessoa para a sua reintegração social. Essa é a diferença hoje dessa luta antimanicomial. O CAPS não é lugar para você internar ninguém, é onde o paciente vai fazer as suas atividades ocupacionais, vai fazer os seus medicamentos, vai fazer a administração de todos os parâmetros que são necessários, e depois eles retornam para sua casa para continuar vivendo dentro do seu contexto social que ele tem por direito de viver. Por isso que eu falo assim, hoje a gente coloca muito essa questão assim, o CAPS, por exemplo, que vai trabalhar diretamente com pessoas onde a saúde mental ela é mais vulnerável. Quando eu falo a diferença de CAPS, eu estou falando porque hoje a gente também tem no nosso município o ambulatório de saúde mental, por exemplo, aonde a gente vai atender demandas com uma gravidade menor, aonde a gente tem uma gravidade que não é uma gravidade de um espaço como, por exemplo, hoje a gente tem, né, o CAPS, a gente tem o ambulatório e a gente tem o centro terapêutico, onde a gente tem pessoas que realmente ficam mais tempo lá. As famílias mandam eles para a residência terapêutica, onde eles vivenciam aquela sociedade deles ali, com atividades, com compromissos. Então, assim, quando a gente fala sobre reintegração do ser humano, a gente tem que entender qual fase essas reintegrações vão aparecer. Só que, quando a gente fala de população negra, a gente está falando das três, porque tem pacientes negros que vão precisar do CAPS, tem pacientes negros que estão precisando do ambulatório e tem pacientes negros que vão precisar de uma residência terapêutica, onde vai ter que fazer um trabalho mais árduo, um trabalho com mais acompanhamento. Então a gente fala sobre o quanto que o SUS hoje, por mais que ele é questionado pelas pessoas, eu acredito que o questionamento das pessoas é uma fantasia ideal do que elas acreditam que seria melhor, porque todo mundo tem um papel melhor para o Brasil. Se você pudesse mudar o Brasil hoje, você teria um monte de ideias. Porque eu acredito que uma das questões que muitas pessoas batem no SUS de uma certa forma, e quando fala sobre qualidade de serviço, eu acredito muito que isso é uma qualidade que talvez eu acharia melhor. Porém, eu sou classe trabalhadora, mas eu não me vejo como classe trabalhadora, e eu tenho que ser e odiar, porque a classe B e A, né, hoje... É uma perspectiva de luta de classe. É a perspectiva, né? Porque aí a gente entra também, Natan, o quanto que a gente precisa ter essa consciência de classe. Você tem que saber aonde você tá, cara. Porque senão as pessoas acham... Tem que saber onde você tá, tem que saber onde você pisa, quem vai pisar em você. Exatamente, porque eu vejo muito isso acontecendo na nossa cidade e nas regiões contrárias. As pessoas que elas não querem se ver como classe trabalhadora, porque ela tem amigos que são da classe de empregadores, né, que emprega as pessoas. Então assim, tá tudo bem você querer lutar na sua vida, você querer ser um empresário, você estudar, você se tornar um advogado, se tornar um psicólogo, se tornar um médico, mas você tem que saber a classe que você vai também entregar aquilo que você tem. É igual eu falo, a psicologia não vai te deixar rico. O que te deixa rico é a transformação que você tem com as pessoas que te colocam à prova para você exercer a sua profissão. Só que existe psicologia. Se eu quisesse ficar rico com psicologia, eu não ia poder estender a mão para tantas pessoas que hoje eu estendo. Porque a questão não é essa de remuneração, igual você falou. Às vezes as pessoas querem muita remuneração e esquecem da obra-prima que é a pessoa. A gente trabalha com pessoas, a gente não tem como trabalhar com um produto, com uma garrafinha de Coca-Cola que a gente vai vender, que a gente vai pegar lucro. As pessoas precisam olhar para as pessoas como pessoas. A gente está olhando muito as pessoas, ainda mais em pessoas em vulnerabilidade, como números de voto, como números para engrandecer algum tipo de dados que vão ser coniventes para algum tipo de informação. Porque, é muito fácil você falar que na comunidade hoje vulnerável o nível de agressividade aumentou e o nível de assalto aumentou. Por que que isso acontece? A gente tem que pensar o porquê. Cara, é muito doido a gente debater isso, a gente já entrou em vários temas, né? Em vários aspectos. Mas hoje, inclusive, a gente nem fala
pelo menos do campo do direito, a gente nem fala mais em vulneráveis, né? A gente fala em população hipervulnerável, né? E trazendo a perspectiva de direitos humanos, né, do que a gente pensa de direitos humanos, do que a gente pensa de acesso à justiça, acesso à saúde, que é um direito constitucional básico, né, de pensar aquele indivíduo, de atingir um grau de escolaridade por meio do acesso à educação, atingir, ir ao hospital e ser bem atendido por meio do direito à saúde, de um processo, né, de assistencialismo por meio do direito à assistência social. A gente precisa entender por que foram criados tantos dispositivos legais nesse sentido, né, que é o artigo 5º da Constituição Federal, que é o maior artigo da Constituição Federal, que é o artigo de direitos sociais, direito político, direito do trabalho, enfim, direito social como um todo, individuais e coletivos. A gente precisa entender por que a gente criou esse artigo, como a gente vai aplicar os direitos na prática e não apenas somente no processo teórico. A gente precisa entender quais são os direitos positivos e os direitos negativos que a gente pensa. Direito ao acesso à saúde é um direito positivo, direito ao acesso à justiça é um direito positivo, por exemplo, né? E a gente precisa, e isso tudo entra no aspecto de direitos humanos, que é mais especificamente a minha área, né? Os direitos humanos hoje, Landinho, dentro de uma perspectiva geral, ele é muito questionado. Né? A gente, não é direito humano, é direito dos humanos. Cara, mas peraí, vamos pensar de forma etimológica aqui. O que você quer dizer com direito dos humanos? Né? Que humanos é esse que você está falando? Que indivíduo humano é esse que você está falando? Por que esse indivíduo humano não pode ter o acesso a ter o direito basilar enquanto humano? Né? Isso é muito doido. Então, os direitos humanos, ele é um estudo prático, teórico, né, que a gente precisa aplicar de fato na sociedade. E é para isso que existe a Constituição Federal e outros dispositivos legais. Agora, quando a gente fala desse debate, né, de criminalização da juventude, de criminalização de corpos negros como um todo, sobretudo da juventude, a gente está falando que o direito dos humanos daquela população está sendo afetado. Né? A gente não é normal, a gente não precisa, não pode, não deve se normalizar, se naturalizar, né, o estado natural de que a gente precisa prender, a gente precisa carcerar, a gente precisa matar, a gente precisa fazer grandes operações em periferias, até porque isso não funciona. A gente está vendo na prática que é questionável esses métodos. A gente não pode naturalizar que aquele corpo, que aquele jovem está sendo violentado de alguma maneira do Estado, pelo Estado. A gente não pode normalizar a situação. Exatamente. Porque isso acaba, Natan, envolvendo diretamente a terceirização de responsabilização. Aquilo que é responsabilidade do Estado, por ele não dar conta, ele acaba jogando essa terceirização, por exemplo, se você não roubar, é só você não roubar para você não ser preso. É só você não cometer algo que você não vai ser preso. Exatamente. Isso é uma terceirização geral, porque tipo assim, qual é a finalidade disso? Qual é a finalidade de você ter uma perspectiva de vida que você também tem que carregar um peso que não é seu? E quando eu falo isso, eu não estou falando no contexto geral, eu estou falando sim no contexto da juventude negra. Por que confundem um guarda-chuva com um fuzil na mão de um jovem negro? Cara, exatamente Por que confunde? Por que quando um jovem negro está andando na rua de madrugada, ele está pensando em alguma coisa errada? Por que esse cara não pode estar voltando do trabalho dele? Por que ele não pode estar voltando da faculdade? Ou alguma situação? Então, é esse debate que eu gosto de chegar para as pessoas, para entender também que não é ruim. Não existe só coisas ruins, Natan. Você é uma obra concreta disso. Você mostra para as pessoas que conhecem você, que gostam de você, acreditam e sabem a sua trajetória, que você é mais um que deu certo e você quer que mais uns dão certo também, porque a gente está vendo que
são muitos dando errado e carregando uma responsabilidade que não são deles. Exatamente. Então, assim, alguns pontos que a gente Sim. dentro dessa fala que a gente precisa abordar. Aham. Primeiro que debater criminalidade, segurança pública, enfim, saúde mental, direitos humanos no Brasil é extremamente complexo, extremamente delicado, até por conta do nosso passado colonial, etc. Mas o que a gente vê hoje, né, são respostas simples para problemas complexos. O jovem, ele comete um delito e vamos prender o jovem. O jovem de 13 anos comete delitos, vamos aprovar a redução da maioridade penal. Pronto, é um problema complexo do porquê que ele jovem está furtando, para uma solução muito simples, que é a redução da maioridade penal, né? E quando a gente vê todo esse contexto, e aí, né, entrando um pouco, você falou, então você deu certo, etc e tal, primeiro que tem muita gente por trás disso, né? Mas eu fui criado dentro de um método, uma perspectiva de pensamento coletivo. No meu pensamento social, é um pensamento social coletivo. Sim. Então, o que eu quero para mim, né, e que eu estou buscando, ainda estou alcançando, eu quero pro próximo, sobretudo para aquela pessoa periférica, entendeu? Então, cara, é difícil, é uma batalha muito árdua, né, que a gente trava enquanto defensores de direitos humanos, porque muitas vezes as pessoas dão respostas simples, genéricas e extremamente subjetivas para um problema extremamente complexo do que é a criminalização da juventude. E, cara, eu imagino você, até mesmo enquanto profissional da saúde, né, e aqui eu vou citar um fato histórico, que é a Covid, né, que era um problema extremamente complexo para soluções que as pessoas davam como simples, né? Não vacina não, todo mundo se imune, todo mundo vai ficar com a imunidade natural. Cara, não é assim, entendeu? Inclusive, debatendo um pouco sobre essa questão, por exemplo, a gente pega a primeira pessoa que morreu no Brasil de Covid, não sei se você sabe, foi uma pessoa moradora da nossa região, né, da região do Vale, que é uma pessoa de Miguel, empregada doméstica, mulher negra, mãe solo, que se contagiou pela Covid por meio dos patrões brancos que viajaram e voltaram da Europa e trouxeram. Então você vê que um corpo de uma mulher negra, um corpo negro, foi o primeiro a ser morto por essa questão, né, da Covid, etc. Então você vê como o processo de violência no Brasil, ele é muito objetivo, mas também muito subjetivo, né? E aí, por exemplo, cara, quando a gente pensa, não sei se você soube, se a galera soube, mas alguns anos atrás, teve dois contextos interessantes no Brasil que a gente precisa debater um pouquinho e entra no aspecto que a gente está falando aqui, né? A gente está falando, né, a gente entra em vários debates, e realmente é para debater mesmo, a gente vai dos direitos humanos à Covid, porque é isso, cara, tudo atravessa cara, quando a gente debate, tudo que a gente está falando aqui é um debate político, né, de políticas públicas. E quando a gente faz um debate político, social e econômico, no Brasil especialmente, a gente não tem como fazer isso sem falar os recortes necessários de raça, gênero e classe, e geográfico. A gente não tem como debater SUS sem falar da população negra, não tem como debater educação sem falar da população negra. Mas teve dois fatos extremamente de violências no Brasil que são muito significativos. O primeiro é o caso do Miguel, que é uma criança que foi para a escola e tomou um tiro de fuzil. Né? O segundo foi o fato de uma agente política, vereadora do Rio de Janeiro, ser fuzilada no Rio de Janeiro. Né? O segundo, assim, eu vou fazer esses quatro, são casos que eu sempre gosto de trazer. Foi da menina Acta, que também é uma jovem negra que foi morta pela violência policial, violência estatal. Eu gosto muito de definir isso, assim, violência estatal. Né? O terceiro foi o quarto foi o caso de um homem negro abordado pelo agente da PRF, jogado no camburão do agente da PRF. O agente simplesmente pegou e jogou uma bomba um gás lacrimogêneo dentro daquele carro. E o último, assim, que eu considero chocante, e isso alinha bastante o que a gente está falando, né, de um atravessamento de uma hiperviolência,
né, que o Estado faz com a pessoa, é de um agente militar ele dá simplesmente fuzilar uma família com 80 tiros, né, supostamente porque aquela família estava praticando e fugindo ali da abordagem policial. E foi comprovado que a família nem estava envolvida naquilo. E o mais curioso desse processo, como processo social, jurídico, etc., né, que virou um processo jurídico, judicial, é que os agentes militares eles foram absolvidos pela justiça militar, né, e é julgado pela justiça militar porque eles estavam estavam trabalhando, né? Então, quando você trabalha enquanto agente do exército militar, enfim, você é julgado pela justiça militar. E eles foram absolvidos. E aí eu penso o seguinte, Andinho, cara, como fica a família dessas pessoas, mas sobretudo desse último caso que eu falei, que foi fuzilada por 80 tiros, mais de 80 tiros. Você procura... Como explica, né? Você procura o Poder Judiciário, né, por meio da Defensoria Pública, você tenta resgatar uma punição para essas pessoas que devem ser punidas, né, e o único meio de você buscar a punição, você simplesmente você buscou aquela punição, mas o Estado ele entende, não, vão absolver porque nada aconteceu. Que é basicamente isso, né? Não tem como identificar, não tem como saber. Cara, essa pessoa ela passou por vários graus de violência. Primeiro, uma violência territorial, de guerra territorial ali de onde vive, né? Uma violência política, porque quando a gente fala de direito, a gente fala de política. Não tem como falar de direito sem falar de política. Não tem como falar de saúde sem falar de política. Exatamente. Entendeu? A gente... um processo de violência territorial, um processo de violência política, um processo de violência social. Né? Aquela pessoa teve o acesso negado à justiça. Né? Então a gente está falando de vários métodos de violência aqui, que como fica a estrutura mental, psicológica dessa família violentada pelo Estado. Exatamente. Dessa família negra violentada pelo Estado. Exatamente. Entendeu? A psicologia, Nathan, só para complementar, a psicologia ela tem uma visão muito ampla nesses dois sentidos, né? A família que é afetada por algo acontecido enquanto vítima, e a família também que é afetada pelo fato do agressor que fez aquela situação. Porque é igual eu te falo, a gente precisa tanto falar sobre o quanto essas questões impactam a saúde mental das pessoas, no contexto geral e também no contexto do nosso tema hoje, porque a gente precisa entender que o ser humano ele não funciona somente com aquilo que precisa funcionar em questões de lei, em questões de direito de ir e vir. Isso é uma situação que precisa ser seguida, é uma regra a ser seguida e ser cumprida. Só que dentro desse cumprimento dessas regras existem pessoas. Existem seres humanos. Existem situações que às vezes a gente vai justificar em alguma questão da nossa vida que a gente vai abrir mão. Poxa, mas por que para uns o peso está sendo maior e para outros o peso é menor, sendo que a justiça ela tem que fazer o papel dela? Como você explica, né, assim, essa situação de como que a gente entende isso nessa gravidade? Por que ainda isso acontece? Como a gente explica? Cara, é você pegar a formação do Poder Judiciário. Você pega a formação do Poder Judiciário, você pega a formação do Poder Legislativo e a formação do Poder Executivo. Né? E as suas várias instituições. Nesse caso, vamos focar no Poder Judiciário aqui. Né? Então você tem o Poder Judiciário, juiz. Você tem, que não é Poder Judiciário, mas é uma instituição jurídica, que é o Ministério Público. Né? Então você já tem dois pesos aqui contra uma pessoa, contra o réu, geralmente. Né? Quem são esses julgadores? Né? O Brasil tem um pouco mais de 17 mil juízes. São poucos juízes para mais de 1 milhão de processos, salvo engano. Dentre esses 17 mil juízes, apenas 1% são de pessoas negras, entre juízes estaduais e juízes federais. Um pouco mais de 10% de pessoas negras. Entre o Ministério Público, os membros do Ministério Público, que é o órgão de acusação, é aquele que acusa. Se eu cometo um crime, quem vai me acusar é o Ministério Público, quem vai me julgar é o juiz, e quem vai me defender
ou é a Defensoria Pública ou é advogado. Aham. E aí eu já vou até entrar naquele que você pediu para falar um pouquinho. Dentro de toda essa formação, quem está me julgando e quem está me acusando, enquanto um indivíduo negro marginalizado de um processo periférico, de vivência periférica, são pessoas estruturalmente brancas, homens, isso é muito importante dizer, homens, geralmente de família rica ou conceituada materialmente. Onde a gente completa a situação da consciência de classe, né? Da consciência de classe. Então, assim, você é um jovem negro, cometeu crime, então você merece a punição de fato. Uhum. Mas, beleza, cometeu crime, claro, dentro do aspecto que a gente entende de justiça, tem a sua punição. Mas que punição é essa? Uhum. Que juiz é esse que está julgando? Que perfil é esse que está julgando? Então, a pessoa entra na sala de audiência, ela já tem 3 pessoas, 3, né, que tem o auxiliar, né? 3 pessoas brancas, conceitualmente, materialmente ricas, né, julgando aquele indivíduo que a vida toda foi tido como uma pessoa inferior. Né? E aí, cara, por que a gente confunde uma sombrinha, um guarda-chuva com um fuzil? Em que momento a gente acha que o indivíduo de favela ele anda só com fuzil? Assim? Que constituição é essa? Você tem, por exemplo, Rocinha, você tem, sei lá, 1 milhão, 500 mil moradores. Cara, os 500 mil andam com um fuzil? Exatamente. E a justificativa do plano maior, né, deles falam assim, mas a maioria... A maioria... Cara, assim. mas aonde essa maioria está sendo quantificada ali? Aonde que está essa maioria? Porque isso talvez é uma justificativa para você continuar fazendo aquilo que está errado. Exatamente. Eu vejo muitas pessoas hoje usando brechas, né? Você como advogado, você sabe disso. Às vezes as pessoas acabam usando brechas para facilitar o que não está correto, o que não está... até porque, né, certo e errado, dentro dessa complexidade, a gente tem que entender o que é necessário para uns e o que é necessário para outros. A gente fala muito sobre isso. Só que o que me prende enquanto pessoa, enquanto profissional, é aonde que essas justificativas são elaboradas. Se é somente para justificar para a população que é normal isso acontecer, ou para que a população não precise procurar, de fato, as estatísticas e a informação e o conhecimento, para que elas não tenham trabalho de ver que essas pessoas estão mentindo para elas. O quanto essas matérias são tendenciosas, o quanto que hoje, né? Hoje, para você ter uma ideia, Nathan, o número de pessoas que compram cursos de desenvolvimento pessoal, de coach é muito maior do que uma pessoa entrar em trabalho terapêutico. Isso dentro da minha área. Sim. Você vê o quanto que a sociedade ela quer uma resposta rápida, o quanto o ser humano quer uma solução rápida para um problema que é muito complexo. Igual eu falei para você, a questão da saúde mental do jovem negro hoje, ela é constituída desde da sua visão de mundo e para a participação desse mundo que ele está incluído. Então, ou seja, se eu não cuido do básico, como que eu vou lidar com o complexo? Se a justiça brasileira hoje não for na base de tudo, como que ela vai lidar com as coisas complexas que estão acontecendo? Exatamente. E se esbarra dentro desse procedimento que você fala, do executivo, do legislativo e do judiciário, né? Então, porque é ali que a base precisa ser movimentada. E esses movimentos precisam questionar. Porque senão só troca as cadeiras. Aí a gente volta lá naquele regimento do Brasil enquanto desenvolvimento de que só troca a cadeira. A família de um tá ali, daqui a pouco vai a família de outro e a família de outro. Só que todo mundo segue uma ideologia. Todo mundo acredita que o jovem negro marginalizado é a maioria. E não é a maioria. Se tornou a maioria porque foi colocado isso lá. Exatamente. A falta de acesso à educação, a falta de acesso à estrutura, à cultura, acaba providenciando para essa juventude negra buscar aquilo que tem para elas.
Aí a gente volta lá naquele começo, quando você falou de que depois da liberdade, o que vocês vão fazer? O que vocês fizeram? Né? O que tem hoje de acesso para o jovem negro periférico de uma comunidade, a porta primária para ele é o crime. É a base, né? Assim, é isso, é sendo bem simples, é o crime. É o crime. Entendeu? O crime é usado... É o crime, é o narcotráfico. Exatamente. É uma alternativa. Ou seja... Claro, assim, parece que a gente está, né, relativizando. Claro, pelo amor de Deus, a gente não está relativizando Exatamente, nada. pô, mas é uma A gente tá colocando o dado principal. É uma condição, pô. Entendeu? E se eu tô vendo que naquele lugar, a porta de entrada pro trabalho, por reconhecimento e por não ter medo, se sentir seguro, é o crime. Você acha que as pessoas não vão fazer isso? Semana passada eu estava conversando com um colega, ele é professor, né, da Rede Municipal do Rio, e ele trabalha, ele dá aula em áreas periféricas, né? Uhum. E ele falou, cara, assim, muitas crianças, adolescentes, eles colocam como alternativa principal de profissão a questão do crime. Porque ele vê que é lucrativo, é o que minha mãe, meu pai, meus avós fizeram, fazem. Então eu vou me espelhar no que tem pra mim dentro de casa. É o que é a minha realidade, eu aprendi então, vendo aquilo ali. Quando a gente fala isso, a gente não tá relativizando, Sim. A gente não tá apontando e aqui colocando um debate entre de jurídico, psicológico e moral. A gente tá apontando um debate simples. Hoje a alternativa a principal alternativa hoje para o jovem periférico, né, seja de grandes capitais, de interior e etc., é o crime. E a gente precisa combater isso. Como a gente combate isso? Com uma segurança pública, obviamente, no meu ver, tá? E aí não vou entrar, vou expor o meu ver, mas não vou entrar no debate, porque senão... o meu ver, uma segurança pública desmilitarizada, né, que não coloca a sua principal arma de ação, que é a arma. Que é o medo, né? É a opressão, né? Mesmo ali. A gente precisa debater dentro do aspecto jurídico, dentro do aspecto de acesso, em que são territórios que não têm acesso à educação, porque muitas escolas fecham, seja porque tem operação, seja, enfim, porque não tem contingente de gente, etc. São pessoas que não têm acesso à saúde, são pessoas que não têm acesso à assistencial básico. Né? E isso tudo que eu estou falando aqui, meu amigo, são direitos sociais básicos, direitos humanos básicos. Básicos mesmo. Né? Dentro do aspecto dentro do geral, que é o direito humano, e dentro do aspecto, dentro do direito humano, o direito social. Que para a juventude negra se torna um direito complexo. Exatamente. Né? É o básico. E a gente precisa criar políticas públicas, novamente, com foco no público, coletivas, humanizadas, que disponibilizam o acesso. Libertárias. A gente precisa debater, né, onde a gente quer chegar, obviamente. E quando a gente fala assim, parece tudo muito genérico, muito subjetivo, porque é mesmo. Assim, o debate... Não tem como a gente contextualizar tanto uma coisa que... E é muito melhor. É muito melhor não, mas é mais ok a gente debater, fazer um debate mais amplo do campo subjetivo do que a gente apresentar uma entre parênteses, falsa solução simples. Exatamente. Por quê? Porque é muito simples eu chegar e falar assim, cometeu o crime, mata. Cometeu o crime, prende, cometeu o crime, isola. Não é isso. Claro que não é isso. A gente precisa apresentar alternativas. Exato. São alternativas difíceis, alternativas que a gente está pensando dentro do contexto brasileiro há 200 anos. Né? Mas a gente precisa discutir essas alternativas. E para a população, a gente precisa ter várias políticas públicas que já estão sendo aplicadas. Por exemplo, de acesso a que eu falei anteriormente, a cota, que é uma política pública, não é educacional, é uma política pública reparatória, de reinserção da comunidade negra dentro do aspecto, sobretudo educacional, que vai atingir ali o mercado de trabalho, etc. A gente tem, por exemplo, uma política pública muito criticada, porém foi uma das políticas públicas que mais deu certo em contexto brasileiro, que obviamente precisa de reestruturação, precisa de ampliação e precisa de vários segmentos para melhorar e não para retirar. Exatamente. Até porque esse vai ser o futuro, que é a política pública do Bolsa Família, que trouxe especialmente para a população negra, para mães negras solos,
um mínimo de subsistência, que é o arroz, o feijão, o macarrão, a farinha, a carne e a salada, o frango e a salada. É o mínimo de subsistência, né? E eu falo que a gente não precisa, a gente não deve discutir o Bolsa Família como sendo, né, uma política para acabar, mas uma política para ampliar, porque o futuro da humanidade é a distribuição de renda, é o mínimo de renda para todo mundo. Isso está dado como certo, não é o Natanael falando, está dado como certo. E é uma ferramenta, Natan, e é uma ferramenta que, como qualquer outra ferramenta de atribuição para a sociedade, elas precisam ser revisadas e ajustadas da melhor forma possível. Melhoradas, mas sobretudo ampliadas. Ampliadas, precisa ampliar exatamente. A distribuição. Todo mundo precisa ter uma renda, a verdade é essa. Porque senão cai no senso comum, Natan, que Bolsa Família o pessoal só pega Bolsa Família para comprar cerveja, para comprar... assim... Cara, até nisso eu acho que a pessoa tem direito de se sentir digna de fazer o que todo mundo faz. Mas eu não vou entrar nesse papo. Exatamente. Porque assim, senão eles vão muito falar... rápido. Por que a pessoa que recebe Bolsa Família não pode comprar carne? Exatamente. Não pode comprar picanha. Cara, é obrigatório comprar. Mas enfim, não vamos, senão a gente vai... Porque a classe que determina o que você pode fazer ou não sempre vai ser a classe elitizada que você acha que você faz parte porque seu amigo é elite. E você tá achando que você ser amigo da elite, você é elite também. Não é, tá? Eu vou sempre te falar sobre isso. Não é porque... Poxa, eu tô falando o ponto principal agora. Por que a pessoa não pode, mas enfim. Não é porque não é porque seu amigo tem uma Ferrari que você vai ter também. Ou o desejo de ter uma Ferrari igual a do seu amigo te torna maior do que a classe que você segue, a classe que você serve, que você tem que colocar isso na sua prática. Então, isso é a base construtiva muito importante pra gente aqui. Porque eu vejo, Natan, quando eu te falo isso do controle, enquanto o ser humano quer controlar o que o outro deve ou não fazer, as classes menos vulneráveis, mais vulneráveis, com menos informação, com menos estrutura, elas vão ser atacadas. Porque o cara que não precisa do Bolsa Família, ele vai achar um absurdo as pessoas usar o Bolsa Família para comprar coisas que para elas é importante. Mas para você que está ali dentro daquele contexto, você também quer se sentir pertencente à sociedade. Não, é que a gente tem que entender o seguinte, cara, todo mundo é sujeito de direito. Independente. E essa política de assistência social e distribuição de renda, que, novamente repito, o futuro da humanidade é a distribuição de renda universal. Mas aí é outro debate para outro dia. Momento, com certeza. Mas essa política também reparatória de distribuição de renda, que atingiu principalmente a população negra, que botou muito jovem negro dentro da universidade, é uma política que trouxe o mínimo de dignidade humana. Porque é isso também. Tudo que a gente está debatendo aqui, e foi algo muito importante que eu acabei esquecendo de falar. Tudo que a gente está debatendo aqui, né, dentro do aspecto... Isso tudo aqui é dentro do aspecto constitucional, né, o que a Constituição demanda. Claro que a gente está debatendo por meio informal. Mas tudo que a gente está debatendo aqui atinge o principal ponto, que é a dignidade humana. Sim. Então, esse tipo de política pública, ele valoriza, ele aplica, na verdade, o que é de fato a dignidade da pessoa humana. Então, a gente precisa debater, a gente precisa discutir. Não são assuntos fáceis, a gente não quer resposta e solução simples. A gente precisa integrar todo um sistema de sociedade, nós aqui enquanto profissionais da área de saúde, da área jurídica, mas sobretudo aqueles profissionais que estão na base da sociedade, que são os profissionais de educação, que é a galera que está ali lutando dia a dia dentro do contexto brasileiro. Então a gente precisa abarcar todo mundo e discutir, e é por isso que é extremamente importante o que você está fazendo aqui, trazendo profissionais de diferentes áreas, jurídico, nutricionista, né, educação física, enfim, professor, etc., para debater. Porque tem gente boa e muita gente boa que discute e debate esse Brasil e que apresenta soluções muito boas para o Brasil. E eu vou te falar a verdade, e é igual eu falei pro Gilberto na primeira vez que eu estive aqui. Falei, Gilberto, Mendes tem muito profissional bom. Muito. Mas tem muito profissional bom que acha que não pode falar, que não pode se comunicar e entregar aquilo que ele tem. Ou não se sente confortável. Porque ele não se sente pertencente de uma classe onde hoje a gente tem a base da rede social hoje, elas são linkadas no topo por pessoas influenciadoras.
E a pessoa que não tem essa visualização dentro do contexto social acha que não tem influência sobre aquilo que ela pode falar. Então, assim, sabe por que muitos influenciadores estão entrando na internet e está mudando a vida de muita gente para pior, Nathan? É porque quem tá bom, tá vendo, não tá se incomodando de mudar aquele cenário. É o que a gente falou, né? Mas é uma solução simples. Então, assim, é a gente falar sobre o que a gente sabe falar, o que a gente pode entregar. Então, assim, eu acredito que a nossa maior dificuldade para trazer esse debate hoje é, de fato, o que a gente pode colocar como uma orientação e discutir possíveis soluções práticas, mas que não é fácil, não é algo comum. Então, assim, é sempre bom a gente vincular isso e pra gente encerrar esse debate de hoje. Sim, gente, infelizmente tudo que é bom acaba num certo momento. A gente poderia ficar aqui mais 2, 3 horas falando, mas eu acredito que a gente também vai abrir temas para vocês que gostaram desse episódio de hoje. A gente vai abrir temas pra gente falar novamente. Com certeza o Nathan vai estar aqui novamente pra gente falar sobre outros temas específicos. Para você que gostou, para você que acha legal, dá um feedback pra gente, até sugerir temas, né, pra gente falar sobre como que vai ser tudo isso. Eu acredito que vai ser muito importante. Desde já eu quero agradecer a todo mundo que tá participando com a gente. Teve pessoas aqui no YouTube, tá? A Fernanda Barbosa, o Vitor, a Beatriz também falou, a Daniele também falou aqui com a gente. No Facebook também teve algumas pessoas que falaram, que comentaram e que achou super válido esse debate. E eu acredito que seja isso. Quando a gente fala sobre saúde pública, que é a minha especialização, eu me especializei dentro da psicologia da saúde pública. Então, assim, a gente tem que levar essas informações, a gente tem que levar para a população aquilo que elas podem pegar amanhã e colocar em prática. E é o que a gente trouxe hoje, que elas podem começar a refletir e a partir de amanhã mudar até o pensamento de pertencentes, de quem elas acham que pode pertencer a esse ideal da sociedade, e também se sentir pertencida para uma sociedade que pode sim acolher, que pode sim entender a vulnerabilidade, seja econômica, seja cultural, enfim, e que você tem movimentos e projetos e situações hoje que vão acolher a sua demanda. Você não precisa ficar mais dentro de casa com medo de ser quem você é. E se te falta algum apoio profissional, você tem hoje profissionais que vão te acolher, você tem profissionais que vão fazer todo o processo de orientação científica e prática que talvez você não tenha, e não é obrigação sua ter, por isso que existem profissionais. Eu gosto muito de bater nessa tecla. Se todo mundo soubesse o que tinha que fazer na parte de direito, na parte emocional, para que a gente existe? Exato. E é isso, gente, só pra gente concluir, né? Quero fazer uma brevíssima conclusão aqui. Primeiramente, agradecer a você, agradecer ao Capoeira Gilberto pela essa oportunidade, novamente colocar um jovem negro dentro desse espaço, que coloquem mais pessoas negras, mulheres, né, pessoas LGBTs, pessoas indígenas, enfim, dentro desses espaços, que a gente ocupe cada vez mais esse espaço. Então agradeço pela oportunidade, pelo diálogo democrático, pela concepção de ideias. Há divergências, há convergência, mas sobretudo a gente respeitando o espaço democrático. Sim. Que é aqui o seu podcast. Então, obrigado por essa iniciativa, por essa oportunidade, que você avance e amplie cada vez mais essa ideia, o espaço, a logística, tudo, né? Te desejo o melhor sempre. E dizer, galera, que debater Brasil não é debater respostas simples, mas na verdade é debater um amplo de interrogações, de questões subjetivas, questões objetivas, mas que a gente precisa debater e atravessar temas e recortes raciais, sociais, né, de gênero e tudo mais. Então, muito obrigado. Podem me procurar, estou sempre aberto ao debate, podem ir lá na OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, procurar a Comissão de Direitos Humanos, aquele que atravessa um momento difícil, de hipervulnerabilidade, tem meios e caminhos que vocês podem buscar lá conosco, orientações jurídicas, busquem também a Defensoria Pública, que é um órgão institucional de defesa da população vulnerável. Então, galera, muito obrigado pelo debate, agradeço a todos aqueles que comentaram, um abraço, um beijo especial, um eu te amo para minha namorada, que você acabou de ler, que é a Fernanda Barbosa, e a todos os companheiros. É isso, galera. Muito obrigado. E vamos debater mais ainda. Com toda certeza. E
É muito bom a gente ter pessoas que vão agregar na nossa vida. A gente sozinho pode chegar em qualquer lugar na nossa vida, mas quando a gente chega com outras pessoas, a gente tem com quem comemorar essas nossas conquistas, essas nossas vitórias. Então é sempre importante a gente entender o quanto que a informação orientada ela é feita a partir de pessoas que querem contribuir para uma sociedade melhor. Então eu acredito que isso seja a base construtiva para que a gente comece a ampliar um pouco alguns cenários, movimentar alguns ajustes que são necessários, e eu quero muito agradecer a presença de todo mundo que está fazendo esse podcast acontecer. Eu fico feliz a cada convidado que passa por aqui, o quanto que a gente consegue trazer públicos e trazer pessoas para essa comunidade que está crescendo, que está se formando. Então vai ser muito importante para todos vocês. Quero mandar um abraço aqui para a galera lá do Posto Mega, que a gente tem uma parceria lá com o Mega, que todo podcast, todo ao vivo que a gente está, eles transmitem lá também no posto, na conveniência, onde as pessoas que estão lá também possam estar assistindo, possam estar acompanhando com a gente. Quero dizer também para vocês que no nosso próximo episódio do Mentes Conectadas, eu vou estar com outro advogado aqui, que é meu amigo Felipe, onde a gente vai discutir... Ótimo. A gente vai discutir um pouco, Natan, sobre esse suporte psicológico, esse suporte emocional para as famílias vítimas de algumas situações criminais. Excelente profissional, atua muito na área do direito carcerário. Então. Meu parceiro, eu sou vice-presidente dele da comissão de direito carcerário da OAB dele, com certeza esse é um debate... Assim, muito bom. E ele vai estar aqui para a gente falar um pouco sobre essa questão penal. A gente vai buscar mais o fundamento penal, onde a gente vai trazer um pouco mais dessa vinculação para onde o suporte emocional faz para acolher a família, para acolher aquela pessoa que está passando pela questão do acusado ou da vítima, enfim. O quanto que isso possa contribuir também para as pessoas nesse cunho, porque talvez você não passe por isso, mas você tenha alguém que você conheça que esteja passando, ou que alguém que já passou por isso. Então é sempre bom a gente divulgar e transformar vidas a partir de ideias que começam no nosso papelzinho, no nosso bloco de notas. E então é sempre bom a gente falar que na nossa próxima segunda o Felipe vai estar aqui pra gente falar sobre essa parte, então vai ser muito importante pra gente, tá bom? Então é sempre importante a gente colocar profissionais aqui que vão contribuir para vocês e para mim, enquanto profissional da saúde também. Eu gosto muito de aprender. Falei com o Natan aqui no bastidor que eu tô aprendendo muito mais também com o podcast, onde eu tô inclinando em várias outras áreas. E para essa semana ainda, na quinta-feira, a gente vai ter aqui o podcast do Vale do Ciclo do Café, com Marcelo Calegari, Forcato, o Celso e a Madalena, não é isso, Gilberto? Isso aí, Pedal de 5 Lagos. Os organizadores lá do Pedal de 5 Lagos, que é um movimento que tem aqui na nossa cidade. Então é nessa quinta-feira, às 20 horas, na TV Vale do Ciclo do Café, o podcast com o meu amigo Gilberto Calegari, ele que é responsável por tudo aqui que a gente está iniciando esse projeto. Nosso intuito da TV é levar informação, é levar conhecimento para vocês. E também, Natan, a gente também está com essa ideia de vocês também se tornarem parceiros nossos da TV. Para você que tem um empreendimento, para você que tem um trabalho, e você gostaria de divulgar o seu trabalho, divulgar o seu empreendimento, ofertar os seus serviços, a gente vai estar pegando através dessas parcerias todo esse vínculo de você estar aparecendo no nosso ao vivo, de você estar aparecendo nas nossas redes sociais com a divulgação, o nosso fluxo de pessoas, graças a todo o nosso trabalho e ao dono do mundo, né? A gente está conseguindo alcançar cada vez mais pessoas, o nosso número de alcance, nosso número de engajamento através de vocês que estão aqui com a gente vai aumentando. Então isso é uma oportunidade também para você que quer alavancar o seu negócio. Então fique à vontade, pode mandar mensagem aqui para mim, pode mandar mensagem para o Gilberto, que vai ser muito importante ter vocês aqui como parceiros desse canal, e esse canal vai mudar a vida de muitas pessoas e já está mudando. Eu já recebi, Gilberto, pessoas na rua que estão falando que está gostando muito do trabalho, está gostando muito do que a gente está trazendo, porque é uma informação, é algo que eles podem aplicar no dia a dia deles. Então eu acredito que o melhor resultado para aquilo que você faz é o contato boca a boca e o direto que você tem com as pessoas que estão sendo afetadas. Porque eu sou muito claro, Natan, com tudo que eu faço. Se tiver ruim, pode chegar e falar: Anderson, foi uma coisa horrível. Porque eu vou ter a humildade de ver aonde está ruim, aonde está errado,
e que eu quero sempre melhorar, eu quero sempre levar o melhor para as pessoas, porque é o que eu desejo para mim. Com certeza. Todo dia que eu levanto da minha cama para ir trabalhar, eu desejo o melhor para mim. E se eu estou desejando o melhor para mim, eu vou entregar o meu melhor para as pessoas. Então é a minha forma de entender que eu possa mudar algum cenário na vida das pessoas. Né, Andy? É a construção do pensamento coletivo. Exatamente. E cada semente é uma semente, entendeu? Então, o que você traz aqui é um debate público, é um debate político que tem que ser cada vez mais alavancado em nossa cidade, que ainda é uma cidade pequena, conservadora, que esses temas precisam estar em voga cada vez mais e que saúde mental é o debate do século. Então, novamente, agradeço o espaço e para vocês tudo de bom, que vocês cresçam cada vez mais, vocês têm todo o suporte para crescer. Com toda certeza. E eu agradeço muito por vocês, enquanto meus convidados estão fazendo parte. O Gilberto também tem os convidados dele, que está fazendo um trabalho muito legal também. Inclusive, semana passada veio o George, né? Ele é meu coach lá do CrossFit, muito bom. E a Rita também, agora que eu lembrei. A Viviane, irmã dele, no dia 13, também falando de igualdade Viviane, racial. Só fazer esse parênteses muito rápido, né? Mendes tem a primeira coordenadoria de igualdade racial de todos esses anos de emancipação que a gente tem, que é uma coordenadoria que eu tive nesse processo, né, de participação, de construção dela, né, que começou lá na OAB, que a gente começou a discutir um pouco sobre racialidade, negritude e direitos humanos lá nos espaços da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Mendes, e que hoje gerou o fruto da coordenadoria, que é uma amiga, e que a gente ela está, né, na verdade, travando um debate bem legal lá, e a gente dá um mínimo suporte para ela por meio do Conselho de Direitos Humanos aqui de Mendes, que também é o primeiro Conselho de Direitos Humanos aqui da cidade. Então, novamente, cara, muito bom o que vocês estão fazendo aqui, que vocês cresçam cada vez mais. E a questão é essa, né? O Gilberto fala muito sobre isso, eu também gosto de pontuar muito sobre essa questão do quanto que a gente tem muita coisa boa, e muita coisa boa que nós mendenses temos precisa ser mostrada para as pessoas e ter que ser mostrada. A rede social hoje é um lugar que te leva de Mendes a Portugal, a outros países, em questões de segundos numa transmissão. Exatamente. Onde a gente fala sobre as nossas ideias, onde a gente debate tudo que a gente precisa trazer para enriquecimento pessoal e coletivo. Então, assim, é sempre importante a gente ter isso como uma ferramenta principal. A essência do meu podcast, a finalidade desse podcast ser criado, a Mentes Conectadas é isso, é a gente conectar tudo que a gente puder na vida de cada pessoa. Vai ter pessoas que vão assistir esse nosso episódio ao vivo amanhã, semana que vem, mês que vem, e que vai ser usado na vida de cada uma delas, até a nível educacional também. Eu acredito que tem outras parcerias que daqui a pouco vão surgir a partir da gente também, que é uma situação que eu vou estar conversando daqui a pouco com o Gilberto. É um spoiler que eu estou dando aí. A gente está numa crescente aí, onde a gente quer vincular também alguns temas universitários aí, onde os próprios universitários lá, com a parceria, eles vão usar alguns temas, usar algumas situações do nosso trabalho que vem sendo feito aqui como ferramenta de trabalho, como ferramenta de aulas. Então, nada interfere, nada impede do que tudo que a gente falou aqui hoje seja passado também para quem está formando pessoas, formando novos profissionais. Então vai ser muito importante esse diálogo e, novamente, agradeço a sua presença, agradeço a presença do Gilberto de estar fazendo isso aqui tudo acontecer. E até a próxima segunda-feira. Estarei aqui para falar bastante com vocês novamente, com outro convidado, e a gente começa a cada vez mais subir um degrauzinho, subir outro degrau. Quem quiser pode vir com a gente, e quem não quiser, eu peço que reflita hoje por que não quer, e amanhã venha com a gente também. Não tem problema nenhum. Não precisa se sentir, eu sempre falo, não precisa se sentir obrigado a estar aqui, não. Pelo contrário, eu quero que você venha de coração aberto para você entender tudo isso que a gente está levando, todos os nossos conteúdos, e vocês são nossos convidados, vocês que fazem isso tudo acontecer. E desde já, um obrigado, boa noite. E aquela frase, Edberto, que eu gosto sempre de falar comigo. Respira fundo comigo agora, puxa o ar bem lentamente e solta bem devagar. Respira comigo e sempre foca. O agora é tudo que temos. Então, vamos trabalhar o nosso agora. O amanhã a gente deixa para quando ele vai acontecer. O passado é um lugar de referência, não um lugar de permanência. Então, a gente não precisa permanecer naquilo que a gente foi. Então, a gente vai construindo o que a gente é agora para aquilo que a gente quer ser.
E nada melhor do que ter pessoas capacitadas e profissionais de qualidade que te ajudam a ser um pouquinho melhor, como ajuda eu a ser um pouquinho melhor, como ajuda o Natan a ser uma pessoa melhor. Então, desde já agradeço, muito obrigado. Valeu, Até a próxima, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. E eu encerro hoje nosso episódio e dizer para vocês que nessa quinta-feira, nessa semana ainda, tem mais um episódio aqui do Gilberto, onde ele vai estar falando bastante de um projeto que vem crescendo na nossa cidade. E sejam... Um projeto que vai virar podcast também. Ah, vai virar podcast. Olha aí, podcast. Ó. Então a gente tem mais uma pessoa aí engajada para levar um pouco desse projeto, um pouco dessa estrutura. E para você que quiser saber sobre como funciona, né, o Pedal Mendes aqui, você vai saber, o de 5 Lagos, você vai entender na quinta-feira, onde vai estar aqui o Marcelo, né, o Gilberto? Isso aí, Marcelo Calegari Forcato. O Marcelo Calegari Forcato, o Celso e a Madalena. Então, para vocês que querem saber um pouco sobre o Pedal 5 Lagos aí, vai ser um prazer ter vocês aqui. E, posteriormente, virando podcast, vocês vão ter também outras informações, outras questões que possam contribuir para a sua vida. Então, um abraço apertado no coração de todo mundo e até a próxima semana, gente. Valeu, galera. No silêncio da mente, um eco profundo. Anderson Braga traz luz pro mundo. Conversas que curam, palavras que abraçam. Nas sombras da alma, novas cores se traçam. Cada dúvida é um passo, cada medo um portal. Saúde mental não é só um ideal. É voar sem asas, é nada sem mar. É aprender a cair e ainda sonhar. Mentes equilibradas, corações em paz, quebrando as decepções. Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café. Nessa jornada, a cura começa quando a voz é escutada. O psicólogo sabe, a dor tem seu lar, mas também tem janelas pra poder ventilar. E naquele divã onde as lágrimas rolam, nasce um novo mapa pras estradas que doem. Não feche os olhos pra sua verdade, a sombra mais longa já foi claridade. O que hoje te assusta amanhã vai te erguer, se deixar o verbo do amor te tecer. Mentes equilibradas, corações em paz, quebrando as decepções que o tempo traz. Ninguém tá sozinho nessa jornada. A cura começa quando a voz é escutada. Mentes equilibradas, corações em paz. Nem sempre a tempestade é o fim demais. Cada grito calado, cada dor disfarçada, vira verso na música da vida encantada. TV Vale do Café, início com um som de sintetizador eletrônico pulsante, Tá com todo batidas leves mundo de hip hop entrando ligado na gradualmente. TV Vale do Ciclo do A Café. batida aumenta um pouco, baixo marcante entra criando um groove cativante. Oh, TV Vale do Café. Sintonize essa vibe. A TV Vale do Café chegou, com energia pra te animar. Esporte, lazer e diversão, transmissão ao vivo em ação. Jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia. Vocais mais fortes e melódico. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV. Vem pra cá e cai no ritmo da fé. Novo conceito pra te surpreender. Funk, hip hop, eletrônico pra você. A juventude tá no controle, essa é a vibe do nosso rolê.
Jornalismo sem cortes pra te informar. Entretenimento de qualidade pra curtir sem parar. Batida explode com mais energia, vocais mais fortes e melódicos. É a TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem clicar e cai no ritmo da Sé. TV Vale do Café, a verdade que você quer ver. Minha, sua, nossa TV, vem clicar e cai no ritmo da fé. A batida fica mais minimalista, um baixo sintetizador em destaque. Um beat de um scratch de DJ pode aparecer, um vocal pode sussurrar. Vale do Café, da verdade isso tá vibe, a verdade no ar. TV Vale do Café, pode se conectar. Batida de vocais no auge, com possível sobreposição de vozes e harmonias. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV.